Votação. A Câmara aprovou medida provisória que permite a cobrança retroativa de impostos federais de empresas que foram beneficiadas por incentivos fiscais aos estados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê que os descontos no pagamento do ICMS concedidos pelos estados para atrair empresas não poderão ser usados para reduzir a base de cálculo dos tributos federais, a menos que os créditos tenham sido usados para ampliação em investimentos novos. Ou seja, as empresas que receberam esses descontos no ICMS, chamados de subvenções, terão agora que pagar parte do valor que deixou de ser pago ao governo federal desde 2017, quando uma lei permitiu a redução na base de cálculo dos impostos. De acordo com a proposta, os descontos no ICMS que as empresas beneficiadas utilizarem para implantar ou expandir suas instalações estarão isentos da tributação federal. Mas se a empresa tiver usado o benefício para custeio ou outras despesas, esse valor terá que ser incluído na base de cálculo para efeito de pagamentos de tributos federais. Nesse caso, os valores deverão ser incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. A medida provisória prevê o pagamento retroativo do que deixou de ser pago, com desconto que pode chegar a 80%. O governo pretende arrecadar até 35 bilhões de reais com a medida, que foi muito criticada pela oposição no plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a cobrança causa insegurança jurídica e é apenas uma maneira de aumentar carga tributária. E o que ela faz? Ela tributa o que tinha isenção. Ela coloca na base de cálculo algo que tinha sido dado para as empresas irem para os estados. Então, além de ferir a autonomia dos estados, ela só tem o único objetivo: arrecadar, arregatar e arrecadar. E se a desculpa ainda fosse, olha, vamos fazer isso para melhorar as políticas sociais, não. É para gastar, gastar, gastar. Deputados de outros partidos, como Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disseram que a medida provisória vai provocar uma corrida das empresas à justiça para contestar a cobrança retroativa dos tributos. Já a base do governo justificou a medida como uma maneira de corrigir uma distorção. Foi o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Essa matéria é extremamente importante para a trajetória da dívida pública do país, dar credibilidade, previsibilidade, para atrair novos investimentos para a economia brasileira. É fundamental fazer justiça tributária. Nós estamos aí para votar a reforma tributária para eliminar esses incentivos e, de fato, não tributar, não ser base da arrecadação do imposto de renda sobre pessoa jurídica é um grave erro. Já o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que a medida causa impacto apenas em 400 empresas que obtiveram descontos do ICMS pelos estados e usaram indevidamente as subvenções para reduzir a base de contribuição dos impostos federais. O relator da medida provisória, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, ampliou o alcance dos benefícios com as subvenções para investimentos em comércio, como, por exemplo, para o ramo de supermercados. Dessa forma, as empresas poderão usar os descontos do ICMS para abater tributos federais, desde que as subvenções sejam usadas para investimentos. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória que permite a cobrança retroativa de impostos federais das empresas que obtiveram descontos de ICMS dos estados e não usaram os créditos para novos investimentos, seguiu para análise do Senado. Se aprovada e transformada em lei, a medida passa a vigorar dia 1º de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, o texto principal da proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária. Mais detalhes na matéria de Antônio Vital. A proposta foi aprovada por 378 votos contra 121, 70 a mais que o mínimo necessário. A proposta substitui diversos tributos sobre o consumo por um imposto sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Esse imposto é chamado de dual por ser dividido em dois. O PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa entre 2026 e 2032.
A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, sem a participação do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara em julho e depois alterada pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, excluiu trechos que foram anexados pelos senadores, como maneira de permitir a promulgação dos trechos já aprovados pelos deputados e mantidos pelo Senado. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta isenta de tributos os itens da cesta básica. E vários produtos e serviços só pagarão 40% das alíquotas, ou seja, um desconto de 60%. Entre eles estão transporte coletivo, medicamentos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e insumos agropecuários. Partidos da oposição criticaram o texto e obstruíram a votação. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a reforma aumenta impostos. Mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro, para esconder todos os outros dispositivos desta PEC, que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado. Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relator, Aguinaldo Ribeiro, classificou a proposta como um avanço histórico. Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto desse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais. Para ser promulgada e passar a valer, como já passou pelo Senado, a reforma tributária precisa ser aprovada em 2 turnos pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.